Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu queria trazer uma palavra abençoada aqui para os irmãos. Antes que eu leia a palavra do Senhor, se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha e ativa o sininho de notificações. Irmãos, aqui eu vou ler o Salmo 51 para a meditação dos irmãos, que fala assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renova um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nessa palavra aqui que Davi fala, cria em mim um coração puro. Aqui Davi ele está pedindo a Deus perdão por um pecado que ele tinha cometido. Um pecado na qual ele foi despertado pelo profeta Natã. Os irmãos devem já conhecer essa história, que fala que ele cometeu adultério com a Betseba, era uma mulher do seu empregado, um soldado de guerra, e fala a palavra do Senhor que ele deseja essa mulher casada. E por ele desejar, ele bola um plano e ali ele realiza os seus desejos. E fala a palavra de Deus que um tempo depois ela vem e avisa ele que fica grávida, que ela estava grávida, e Davi ali tenta encobrir o erro. Fala a palavra do Senhor que ele coloca esse soldado na frente da guerra para poder ele ser morto, porque fala que os primeiros geralmente acabava saindo morto da guerra, e ele coloca ele na frente para poder ele se livrar daquele pecado, daquele adultério, e não ninguém descobrir o seu erro. Então, depois dele ser assassinado na guerra, fala a palavra de Deus que Davi se casa com ela. Então, aqui nós vemos que claramente Davi ficou com o coração, ficou contaminado, ele ficou com a consciência pesada depois desse adultério. Então, foi necessário que Deus despertasse ele através da correção do profeta Natã. E aqui ele vai, na palavra do Senhor, fala que ele pede a Deus perdão. E na hora que ele faz esse comentário aqui, nessa palavra, ele está pedindo que Deus purifique ele de todo pecado. Ali, por ele desejar aquela mulher do próximo e ele realizar ali aquele ato de adultério, ela fica grávida e dá a ele um filho. Só que esse filho foi filho de adultério. Então Davi tenta encobrir o erro e ele planeja esse assassinato. E Davi, depois disso, ele fica ali com o coração sujo, né, por causa disso. E aqui nessa palavra, Betseba, com certeza ele abusou ali da autoridade dele que ele tinha como rei, porque ele manda chamar ela e ela teve que comparecer diante do rei. E depois disso que ele dorme com ela, ela fica grávida. E ali ele faz ali uma forma de tentar encobrir o erro, de encobrir o adultério. E Davi, ele, além dele destruir a família dela, a vida dos dois casais, ele ainda coloca ela numa situação complicada. E depois disso ele ainda manda
ele ficar em frente de uma guerra para que ele seja morto. Então isso não ficou bom para Deus. Deus ficou entristecido com essa atitude de Davi, porque foi um pecado muito grande. Foi um erro, ele fez um erro foi acabando entrando em outros erros e foi um atrás do outro. E fala que o profeta Natan confronta Davi, para Davi ele acabar percebendo o tamanho do pecado, ele começar a identificar que aquela pessoa que ele estava falando ali, naquela palavra, era o próprio Davi. Ele acaba matando ali aquele cordeiro, aquele único cordeiro, para alimentar os seus próprios, seu próprio orgulho. E Davi ali fala que precisava ser morto, né? Ele fala que aquele homem que agiu daquela forma precisava ser morto. Então o profeta Natan fala que aquele homem era ele. Então Natan disse: esse homem é você, Davi. Você tivesse tentado esconder seu pecado, mas ele te corrói por dentro. Aqui no Salmo 32 vai relatar sobre esse assunto. Se os irmãos voltar lá no Salmo 32, os irmãos vão ouvir falar sobre esse assunto. Ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Aqui nós vemos Davi, ele admitindo para o profeta Natan que ele pecou contra o Senhor. Ele sabia que precisava que o coração dele fosse limpo. Mesmo ele tentando esconder o seu pecado, ele tentando esconder de maior forma, mas ali ele acaba, não tem como ele esconder mais, ele precisou abrir e confessar o pecado. E essa confissão do, do salmista Davi era pedindo perdão a Deus. Aqui ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É uma forma, irmão, de pedir perdão, de ser purificado ali espiritualmente. Aqui nós vimos que ele fala: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão da tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconda-te o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui nós vemos que Davi, ele está sofrendo, porque quando a palavra de Deus fala sobre o pecado traz consequências. Então ali ele estava sofrendo a consequência do pecado. Mas a palavra de Deus aqui, se os irmãos for ler em 2 Samuel capítulo 12, os irmãos vão ver que Davi ele foi perdoado, ele foi restaurado, a comunhão espiritual de Davi foi restaurada. Mas no Salmo 32 também vai relatar toda essa história que eu estou falando para os irmãos, que Davi teve um grande alívio. Ele sentiu depois dele confessar o seu pecado. E aqui no Salmo, ele fala para nós também nós confessar os nossos pecados. Aqui nessa palavra, ele está falando para nós se converter dos nossos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados. E ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim.
e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: Confessarei o Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrará. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservaste na tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que lhe deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejas como cavalo ou mula que não tem entendimento, que são dominados como freio e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cerca. Alegra-se no Senhor e regozije-se, ó justo. Exultem todos vocês que são retos de coração. Aqui nós vemos aqui no Salmo 32 um exemplo aqui de salvação sem obras. Porque Davi aqui ele foi perdoado não por causa das suas obras. Aqui fala que ele fez isso para merecer o perdão. Davi ele foi perdoado não por causa das obras que ele fez para merecer o perdão, mas aqui ele fala pedindo através da fé. Foi através do sacrifício de Cristo. Aqui, qualquer pecador, ele pode pedir sim perdão a Deus. Nós vemos que um coração limpo, ele fala que o coração limpo a Deus ele recebe. E aqui, se os irmãos chegar a ler João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, também vai falar: se nós dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nós vemos que apesar de Davi, ele fazer de tudo, e nós podemos fazer de tudo. E se nós estiver disposto a abrir o nosso coração, tiver com o coração quebrantado diante de Deus, ele está disposto a nos perdoar também. Porque Jesus, ele já pagou o preço que nós merecíamos pagar. Mas ele pagou por nós. Por mais sujo que nós fôssemos, que nós esteja, Deus, ele pôde criar em nós um coração limpo. Então, irmãos, nós devemos sim confessar a Deus os nossos pecados, nós devemos demonstrar para Deus um coração quebrantado. Não adianta nós viver sacrificando, viver tentando agradar a Deus de outras maneiras. O que agrada a Deus é confessar os nossos pecados, se purificar diante de Deus com o coração quebrantado. Porque aqui mesmo fala, o Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado, alguém que esteja disposto a se arrepender, a se abrir, a confessar os seus pecados, como Davi fez. Então, aí sim o Senhor ele irá renovar os nossos espíritos, renovar um espírito reto dentro de nós. E nós iremos viver com Deus, viver em alegria com Deus, porque não tem como nós ser salvos, não tem como nós viver alegre, não tem como nós ter a consciência limpa se nós estiver contaminados com o pecado. Que os irmãos possam meditar nessa palavra e que Deus venha falar nos seus corações a partir dessa palavra.